Não foi um barulho ou um grito que me acordou naquela manhã. Foi um silêncio estranho, pesado, quase sufocante. Abri os olhos e percebi que a porta do meu quarto estava entreaberta. Achei que fosse engano meu na noite anterior, mas não, a porta estava aberta porque minha mãe havia entrado e estava revirando uma gaveta. Bom dia, mãe. Está procurando alguma coisa? Perguntei, ainda sonolenta. Ela se sobressaltou, fechou a gaveta de qualquer jeito e respondeu. Ah, nada demais, só estava vendo se ainda tinha espaço aqui. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Espaço? Para quê? Não tive tempo de perguntar mais nada, porque ela saiu apressada, com aquele jeito que usava quando queria evitar explicações. Levantei-me e fui direto para a cozinha. O cheiro de café fresco se misturava ao de pão torrado. Enchi minha xícara e me sentei à mesa, observando o movimento da rua pela janela. Era uma manhã ensolarada, mas dentro de mim havia uma sombra estranha. Eu morava naquela casa desde sempre, ajudando nas despesas, cuidando das contas e fazendo o possível para manter tudo em ordem. Nunca imaginei que um dia algo pudesse abalar essa rotina. Enquanto passava manteiga no pão, ouvi o barulho do portão se abrindo. Olhei e vi minha irmã, Patrícia, entrando com 2 sacolas grandes. Ela não vinha sozinha. Os 4 filhos vinham atrás, arrastando mochilas e algumas caixas pequenas. A cena me causou um aperto no estômago. Mãe está? Ela perguntou, nem olhando direito para mim. Está no quintal, respondi, tentando entender o que estava acontecendo. Poucos minutos depois, as 2 entraram de volta na cozinha, conversando em voz baixa. Não consegui ouvir direito, mas vi minha mãe acenando com a cabeça, como quem confirma um acordo. Fiquei ali, tentando disfarçar o incômodo, até que Patrícia subiu as escadas e desapareceu no corredor. O resto do dia seguiu com aquela sensação de que alguma coisa estava para acontecer, mas ninguém me dizia nada. Minha mãe estava mais falante que o normal, como se quisesse me distrair. Falava sobre o preço do gás, sobre as roupas no varal, sobre o vizinho que pintou o muro. E eu, já desconfiada, apenas respondia com monossílabos. No fim da tarde, sentei-me na área de serviço para estender umas toalhas e percebi que havia um colchão enrolado num canto, como se estivesse pronto para ser levado para algum lugar. O cheiro de naftalina impregnava o ar. Tentei ignorar e voltei para dentro, mas a inquietação crescia. Naquela noite, enquanto lavava a louça, Patrícia desceu com um sorriso forçado e disse: Faz tempo que não ficamos juntas, né? Vai ser bom. Olhei para ela, confusa. Bom o quê? Ela se calou, mordeu o lábio e subiu sem responder. Fiquei ali, com as mãos na água morna, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça estranho. Eu não sabia, mas o que estava por vir iria virar minha vida de cabeça para baixo. E a expressão no rosto da minha mãe, naquela manhã, não tinha sido por acaso. No meu íntimo, senti que alguma decisão já havia sido tomada, e, de alguma forma, eu não havia sido consultada. Mas como? Eu ajudava a pagar tudo ali. Era minha casa também. Enquanto fechava a porta do meu quarto para dormir, o eco da frase dela cedo, sobre ter espaço, voltou a me incomodar. Dormi mal, virando de um lado para o outro, com a sensação de que o dia seguinte traria respostas que eu talvez não quisesse ouvir. E eu estava certa. Acordei com o barulho de passos apressados no corredor. Olhei pela fresta da porta e vi Patrícia carregando mais caixas, seguida pelos filhos, que riam e corriam como se estivessem em um parque. Fiquei sentada na cama, tentando entender o que exatamente estava acontecendo. Desci para a cozinha e encontrei minha mãe com uma toalha de mesa nova, estendendo-a como se fosse dia de festa. Bom dia, disse, sem me encarar. Bom dia. Está acontecendo alguma coisa? A Patrícia veio para cá de vez? Perguntei, tentando manter a calma. Ela respirou fundo e respondeu. Depois conversamos. Agora estou ocupada. Não insisti. Tomei meu café em silêncio, sentindo aquele peso no peito. As crianças entravam e saíam da cozinha como um vendaval, derrubando migalhas e puxando cadeiras. Patrícia estava ocupada com o telefone, rindo alto, sem se importar com a bagunça. No meio da manhã, voltei para o meu quarto e encontrei minha mãe lá dentro, medindo o espaço com uma fita métrica. Mãe, por que está medindo o meu quarto? Ela hesitou por um segundo e disse, quero ver se cabe mais um guarda-roupa aqui. Mais um guarda-roupa? Para quem? Para Patrícia e os meninos, respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senti o rosto esquentar. E onde eu vou ficar? Ela desviou o olhar e disse, num tom firme. Depois a gente vê isso. Não começa. O resto do dia foi um desfile de mudanças silenciosas.
Meus livros começaram a ser empilhados num canto, meu cobertor foi colocado dentro de um saco plástico e a escrivaninha foi empurrada contra a parede. Cada objeto meu parecia estar perdendo o lugar que sempre teve. À tarde, enquanto eu lavava roupa na área de serviço, ouvi risadas vindo do meu quarto. Subi devagar e encontrei as crianças pulando na minha cama, com os sapatos sujos, e Patrícia dobrando meus lençóis como se fossem dela. Pode parar, Patrícia, falei, entrando. Ela deu um sorriso irônico. Relaxa, vai ser só por um tempo. Você se acostuma. Desci de novo, mas meu coração estava batendo rápido. Era como se eu estivesse sendo empurrada para fora, aos poucos, sem ninguém ter coragem de dizer claramente. Quando chegou a noite, percebi que minha mãe e Patrícia estavam trancadas no quarto dela, falando baixo. Não consegui ouvir, mas entendi que era sobre mim. No dia seguinte, acordei com um clima ainda mais estranho. Meus pertences estavam encaixotados e empilhados perto da porta. Perguntei: o que é isso? Minha mãe respondeu com um sorriso forçado: estamos organizando. Logo logo você vai entender. Eu já entendia. Só não queria acreditar. Naquele momento, algo dentro de mim começou a se preparar para lutar, ou para sair dali de vez. No fim daquela tarde, minha mãe me chamou para conversar na cozinha. Ela estava parada junto à pia, com um pano de prato nas mãos, como se quisesse parecer calma. Mas o olhar dizia outra coisa. Então, já está tudo certo, começou ela, evitando me encarar diretamente. A Patrícia e as crianças vão ficar no seu quarto. Vai ser melhor para todo mundo. Pisquei algumas vezes, tentando entender se tinha ouvido direito. Melhor para quem, mãe? Porque para mim não é. Ela suspirou, com aquele ar de quem já tomou a decisão e não quer ouvir objeção. Olha, se quiser continuar morando aqui, vai ter que dormir na área de serviço. Não tem outro jeito. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Na área de serviço, entre o tanque e o varal. É provisório, ela disse, mas a voz não tinha um pingo de sinceridade. Você é mais nova, se adapta. Eles têm crianças pequenas, precisam de espaço. Olhei para ela e percebi que não adiantaria discutir. Patrícia entrou na cozinha nesse momento, fingindo surpresa. Ah, então você já contou para ela? Já, respondeu minha mãe, lavando as mãos como se quisesse encerrar o assunto. Patrícia sorriu de lado. Vai ser bom pra gente conviver mais. Eu não respondi. Peguei um copo de água e fui para a sala, mas cada gole parecia mais amargo que o anterior. Olhei ao redor e percebi que aquela não era mais a minha casa. Meus quadros tinham sido tirados das paredes, minhas coisas estavam encaixotadas, e até o cheiro parecia outro, misturado com o perfume doce e enjoativo da minha irmã. Passei a noite pensando. A ideia de dormir na área de serviço, com o cheiro de sabão em pó e vento gelado entrando pelas frestas, me parecia uma humilhação. Eu pagava as contas, ajudava em tudo, e agora seria tratada como um peso. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Arrumei minhas roupas em 2 malas e coloquei ao lado da porta. Quando minha mãe me viu, franziu a testa. O que é isso? Estou indo embora, respondi, firme. Não vou ficar num lugar onde sou tratada como visita indesejada. Ela tentou falar algo, mas Patrícia interrompeu. Você está exagerando. Peguei as malas, abri o portão e saí sem olhar para trás. Senti o coração apertar, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio. Aquele era o fim de uma vida confortável, mas talvez fosse o começo de algo muito melhor. Mal sabia eu que um mês depois, seria ela mesma a me procurar. E dessa vez, pedindo ajuda. Saí da casa da minha mãe com as malas pesadas e um nó na garganta, mas sem derramar uma lágrima. Andei até a esquina, peguei o primeiro ônibus que passou e fui para a casa de uma amiga, Norma, que me recebeu de braços abertos. Fica o tempo que precisar, querida. Aqui você tem cama, comida e paz, disse ela, me abraçando forte. Nos primeiros dias, foi estranho me acostumar a um lugar novo. Eu, que conhecia cada barulho da casa da minha mãe, agora dormia num quarto pequeno, mas arrumado, com uma janela que dava para um jardim florido. Era simples, mas tinha algo que eu não sentia havia muito tempo: tranquilidade. Comecei a procurar um lugar só meu. Não tinha muito dinheiro guardado, mas como ajudava minha mãe com as contas, bastaria parar de enviar aquele valor para ter condições de alugar algo pequeno. Em 2 semanas, encontrei um apartamento modesto, mas ensolarado, no andar térreo de um prédio antigo. 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Paguei o primeiro mês adiantado e comprei alguns móveis usados.
Foi um trabalho cansativo, mas libertador. Montei minha cozinha, pendurei minhas panelas na parede e arrumei meus livros na estante. Cada objeto tinha um significado e, pela primeira vez, era tudo só meu. Nesse período, evitei qualquer contato com minha mãe e Patrícia. Não queria saber como estavam as coisas, não queria ouvir justificativas nem críticas. Mas, no fundo, imaginava que a casa estivesse um caos. 4 crianças, mais Patrícia, mais minha mãe, e as contas, que não eram poucas. Foi numa tarde chuvosa, cerca de um mês depois, que meu telefone tocou. Vi o nome da minha mãe na tela. Pensei em não atender, mas algo me fez mudar de ideia. Alô? Filha, a voz dela estava diferente, mais baixa, quase vacilante. Eu sei que você está magoada, mas preciso falar com você. Cruzei os braços, encostada no batente da porta. Fala. É que as contas estão atrasadas. Luz, água, gás, não tenho como pagar tudo. Você sabe que essas coisas ficaram mais caras, e a Patrícia não ajuda muito. Tentei controlar o tom da minha voz. Mãe, durante anos eu paguei tudo e ainda ouvi que devia dormir na área de serviço. Agora você quer que eu volte a pagar? Não é voltar, é só uma ajuda, até a gente se organizar, disse ela, numa mistura de constrangimento e esperança. Olhei para minha sala pequena, arrumada do meu jeito, e senti um orgulho silencioso de tudo que conquistei em tão pouco tempo. Eu sabia que aquele era o momento de decidir se entraria de novo na velha rotina ou se manteria a nova vida que estava construindo. E, para falar a verdade, a resposta já estava formada na minha cabeça. Respirei fundo antes de responder. Podia sentir a ansiedade da minha mãe do outro lado da linha, como se ela estivesse esperando uma resposta rápida, talvez até automática. Mas não, dessa vez, não seria como antes. Mãe, eu entendo que a situação esteja difícil, mas você mesma disse que eu não tinha mais espaço aí, falei, mantendo a voz calma. Eu não vou voltar a pagar as contas de uma casa onde não moro e onde fui colocada como visitante indesejada. Houve um silêncio pesado. Eu imaginava que ela estivesse pensando em como responder, talvez preparando algum argumento sentimental. E veio. Mas você sabe que é minha filha, e filha ajuda a mãe. Fechei os olhos por um momento. Filha ajuda a mãe, sim, quando existe respeito dos dois lados. O que aconteceu comigo não foi ajuda, foi exploração. Você preferiu dar o meu espaço para Patrícia e me mandou para a área de serviço. Eu saí dali porque não aceito ser tratada assim. Ela tentou mudar o tom. Eu estava pensando nas crianças, você não entende. Entendo muito bem, interrompi. Mas agora, quem tem que entender é você. Eu finalmente tenho minha casa, minhas coisas, minha paz. Se eu voltar a pagar as contas aí, só vou sustentar a mesma bagunça que me fez sair. Do outro lado, ouvi um suspiro longo, quase derrotado. Então você não vai me ajudar. Não desse jeito, respondi, mas posso ajudar de outra forma. Se quiser, te ensino a organizar as contas, cortar gastos e até conseguir uma renda extra. Mas eu não vou assumir responsabilidades que não são mais minhas. A conversa terminou fria. Eu sabia que ela estava magoada, talvez até envergonhada. Mas, pela primeira vez, não senti culpa. Eu estava defendendo o meu espaço, a minha dignidade. Nos dias seguintes, começaram a chegar mensagens indiretas, vindas da Patrícia, com aquelas frases passivo-agressivas que só ela sabia fazer. Tem gente que não valoriza a família, tem gente que prefere ajudar estranhos do que a própria mãe. Eu simplesmente não respondia. Enquanto isso, minha vida seguia. No apartamento, comecei a me sentir cada vez mais à vontade. Acordava com o sol entrando pela janela, tomava meu café ouvindo o canto dos passarinhos do jardim e voltava do trabalho sabendo que o que estava ali era fruto do meu esforço. Um dia, encontrei Norma no mercado. Você está diferente, ela disse, sorrindo. Mais leve. É porque agora eu respiro, respondi, e nós rimos juntas. No entanto, a ligação da minha mãe ainda rondava meus pensamentos. Eu sabia que, cedo ou tarde, a situação na casa dela ia piorar. E não demorou muito. 2 semanas depois, recebi outra ligação, dessa vez, era Patrícia. Você precisa vir aqui, começou ela, com a voz acelerada. A mãe está desesperada, o pessoal da companhia de luz veio cortar o fornecimento. As crianças estão sem banho quente, sem comida direito, não dá para você ajudar só dessa vez. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que minha resposta, mais uma vez, precisaria ser firme. Patrícia, eu avisei.
Vocês precisam se organizar. Eu não vou sustentar uma casa onde não moro. Vocês querem resolver? Façam como eu fiz. Cortem gastos, cada um pague a sua parte. Ela bufou. Você está se vingando. Não estou, respondi, séria. Estou me preservando. Desliguei e fiquei parada no meio da sala, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque, no fundo, ainda era minha família. Alívio porque eu sabia que, se cedesse, voltaria a viver o mesmo ciclo de antes. Aos poucos, percebi que não era eu quem precisava deles, eram eles que sempre precisaram de mim. E agora, pela primeira vez, eu tinha escolhido precisar apenas de mim mesma. A ligação de Patrícia foi apenas o prenúncio. No dia seguinte, minha mãe apareceu no meu apartamento, coisa que eu não esperava. Quando abri a porta, vi que ela estava abatida, com olheiras profundas e o cabelo preso de qualquer jeito. Na mão, segurava uma sacola plástica amassada, como se tivesse saído de casa às pressas. Posso entrar? Perguntou, quase num sussurro. Assenti e ela se sentou no sofá, olhando ao redor como quem avalia um lugar que não conhece. Está bonito aqui, comentou, mas a voz não tinha entusiasmo, só cansaço. Obrigada. Quer um café? Ela aceitou, e enquanto a água esquentava, começou a falar. As coisas lá em casa saíram do controle. A conta de luz venceu, o gás está no fim, e a Patrícia, bem, ela não contribuiu com um centavo. Disse que está sem condições. Coloquei as xícaras na mesa e me sentei de frente para ela. Mãe, é exatamente isso que eu tentei te dizer. Quando você não coloca limites, as pessoas se aproveitam. Ela mexeu no café sem beber, olhando para baixo. Eu sei, errei com você. Achei que estava fazendo certo, mas acabei prejudicando quem sempre esteve ao meu lado. Aquela frase me pegou de surpresa. Nunca tinha ouvido minha mãe admitir um erro dessa forma. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até ela continuar. Não estou aqui para te pedir dinheiro. Estou aqui para pedir um conselho. Não sei por onde começar a consertar as coisas. Pela primeira vez, senti que havia espaço para uma conversa de verdade. Peguei um papel e comecei a anotar. Cortar gastos supérfluos, dividir responsabilidades entre todos da casa, vender coisas que não são essenciais. Expliquei com calma, e ela ouvia atentamente, fazendo perguntas. Mas você acha que a Patrícia vai aceitar pagar parte das contas? Perguntou, com um tom quase infantil. Se não aceitar, vai ter que procurar outro lugar. Você não pode mais sustentar todo mundo sozinha. Isso não é maldade, é necessidade, respondi, olhando firme nos olhos dela. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que entrou, tomou um gole do café. Você mudou muito, disse, quase sorrindo. Não, mãe. Eu só aprendi a dizer não. Depois daquela tarde, ela voltou para casa com a lista nas mãos. Não sei se teria coragem de colocar em prática, mas percebi que algo nela tinha mudado. Não era apenas a preocupação com as contas. Era um certo reconhecimento de que, se tivesse me tratado diferente, talvez eu ainda estivesse lá ajudando. Nos dias seguintes, não recebi mais ligações desesperadas, mas fiquei sabendo por conhecidos que houve uma grande discussão na casa. Patrícia se recusou a ajudar e, em menos de uma semana, foi morar de favor com uma amiga. Quando soube disso, senti um misto de alívio e pena. Não por Patrícia, mas por minha mãe, que finalmente estava sozinha com a própria casa para cuidar. E talvez, pela primeira vez em anos, livre para colocar ordem. O mais curioso é que, apesar de tudo, percebi que aquela situação tinha aberto um novo caminho para nós duas. Não éramos mais a mãe que decide e a filha que obedece. Agora, éramos duas mulheres que, de formas diferentes, aprenderam a cuidar de si mesmas. Algumas semanas se passaram sem que eu e minha mãe nos víssemos. De vez em quando, ela mandava uma mensagem curta, apenas para dizer que estava bem, e eu respondia na mesma medida. Não havia mágoa naquelas trocas, apenas um silêncio de reconstrução. Foi numa manhã de domingo que ela apareceu outra vez no meu apartamento. Diferente da última visita, estava arrumada, o cabelo penteado, um vestido claro que eu não via há anos. Trazia nas mãos uma pequena cesta com pães e café. Posso entrar? Perguntou com um sorriso tímido. Claro, respondi, e logo o cheirinho de pão fresco encheu a cozinha. Sentamos à mesa e começamos a conversar, desta vez sem pesos nem cobranças. Ela me contou que, depois da saída da Patrícia, a casa estava mais silenciosa e organizada. Disse que, com as mudanças que anotou naquele dia, conseguiu pagar as contas em dia e até sobrou um pouco para comprar um sofá novo.
É simples, mas é meu, disse, com um brilho nos olhos que eu reconheci como orgulho. Enquanto falava, percebi que ela não estava ali para pedir nada. Estava ali para dividir uma vitória. Eu também aprendi a dizer não, confessou, rindo. Não foi fácil, mas quando a gente vê o resultado, vale a pena. Trocamos histórias, relembramos momentos bons, pela primeira vez em muito tempo, nos ouvimos de verdade. Não como mãe e filha presas em papéis antigos, mas como duas pessoas que, depois de muito tropeçar, entenderam onde estavam errando. Antes de ir embora, ela segurou minha mão e disse: Filha, eu sei que não dá para apagar o que aconteceu, mas quero que saiba que eu me arrependo. E, se um dia você quiser voltar, não precisa ser para ajudar, pode ser só para ficar. Sorri, sentindo um calor bom no peito. Mãe, eu tenho minha vida aqui agora, mas isso não significa que estamos distantes. A gente só encontrou jeitos diferentes de cuidar uma da outra. Ela me abraçou forte, e naquele momento, percebi que o ciclo estava quebrado. Eu não tinha voltado para a vida antiga, mas tinha recuperado algo ainda mais importante. O vínculo com minha mãe, agora baseado no respeito e não na obrigação. Quando fechei a porta atrás dela, olhei para o meu pequeno apartamento. Tudo ali tinha sido conquistado com esforço. Cada canto contava uma história de superação. Mas, acima de tudo, era o espaço onde eu aprendi a me colocar em primeiro lugar sem deixar de amar quem merece ficar na minha vida. E, naquele domingo ensolarado, entendi que o final feliz não foi apenas encontrar a minha liberdade, mas também ver minha mãe encontrar a dela.